Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, queria me apresentar. Meu nome é Alves, que sou advogado e trabalho em Portugal com assuntos relacionados à imigração, projetos de nacionalidade, projetos de casamento. Tem casam aqui em Portugal, e o outro é estrangeiro, dois estrangeiros, dois portugueses, não importa se são do mesmo sexo ou não são do mesmo sexo, não importa. Tudo é possível. Processos de nacionalidade das pessoas. Legalização de quem já está em Portugal e tem alguma dificuldade. Podemos também trabalhar com isto e fazer orientação correta do seu processo. E não esqueçam, vistos consulares. Visto consular, porque é através deste que você vai entrar legalmente em Portugal. Não é com jeitinho. Acabou a manifestação de interesse. Já temos vídeo aqui no canal falando sobre este tema. Portanto, isto não tem mais condições. Se você vier pensando que, como turista, vou para Portugal porque não preciso do visto e depois eu vou me resolver em Portugal, amigo, lamento lhe dizer, mas está difícil. Dificilmente você vai conseguir. Tá? Então, é aquilo que nós sempre dissemos aqui no canal. Venham legalizados, venham de forma correta. Não somos favoráveis e não compactuamos com jeitinho. Não é o que se deva fazer. Feito. Então, está assistindo pela primeira vez, quero lhe convidar. Inscreva-se, dê o like aos vídeos, marque o sininho no YouTube para receber automaticamente daqui para diante. Dúvidas do passado do canal, vá na playlist, tem bastante vídeo lá dentro. E para você que já é nosso seguidor, nosso muito obrigado por nos ajudar, por trazer informações, por trazer sugestões de pauta, por trazer dúvidas sobre o seu processo. E quando é seu processo, você resolve aqui, ó, no nosso Instagram. É direto, é você e o escritório. Não há necessidade de levar a público aquilo que é seu processo. Então, façam isso desta forma. E assim nós conseguimos organizar. É comentário geral. Deixem aqui embaixo na playlist que a gente possível produz materiais a respeito. Muita coisa é, às vezes, até própria da pessoa, mas vale a pena para efeitos de esclarecimento, coisa muito pontual, muito própria, não há um processo, são dúvidas que surgem. A gente acaba produzindo, como este próprio vídeo, material, ou às vezes um short, e coloca no canal para que você. Muito bem. Comprovativos de renovação dos documentos. Uma preocupação que as pessoas têm. E porque você tem um processo futuro para ser realizado. Eu chego aqui, eu tenho, por exemplo, o mais típico e o que mais perguntas gera, mais dúvidas gera, é a questão relacionada ao processo da CPLP. CPLP, todos já sabem que quando você vem para Portugal com este documento, com este visto, possibilidade de entrada, você vai ao portal da AIMA, faz lá a sua inscrição, em questão de dias você tem um documento impresso, sua própria impressora, porque ele vem online, e que com este documento você passa a estar legalizado em Portugal. Essa já, em Portugal, não é fora de Portugal. Portugal está neste momento negociando com a União Europeia, com o pessoal do espaço Schengen, a questão de transitar deste documento para o documento tradicional, aquele cartão, como todos os outros títulos de residência são. Então, há neste momento esta possibilidade sobre a mesa. Portugal está tentando isto, por quê? Porque com o atual documento as pessoas não conseguem circular pela União Europeia. O acordo é entre Portugal e os seus, não é entre Portugal e estes, né, países da CPLP, com relação ao espaço Schengen. Não tem nada a ver com isto. O problema é de Portugal. E, no início, foi divulgado de forma a criar dúvidas, de forma equivocada, e as pessoas acreditaram que com estes documentos eles poderiam viajar, como faziam com os outros. E não é bem assim. Então, isso gerou muita dúvida, muita polêmica, e agora estão tentando resolver. Muito bem. Mas
O meu documento tem 1 ano de validade. Este documento que foi emitido lá pelo sistema da CPLP, 12 meses de validade. Como a CPLP já ultrapassou 1 ano de existência, você precisa renovar esse documento. Ir um outro. E aí começa a dor de cabeça do povo. Eu preciso renovar. Não há renovação. Não há ferramenta disponível na internet dentro do site da AIMA porque eles não a criaram, não fizeram. E ainda por cima, existe a questão que abordamos instantes atrás, que é a questão de um documento impresso numa folha de papel A4 ou de um documento, cartão físico, cartãozinho plástico, padrão União Europeia. Porque os dados que estão dentro deste cartão da União Europeia não são os mesmos dados que estão coletados e divulgados naquela folha. Fazer o quê, gente? Ah, mas doutor, mas eu preciso deste documento, preciso prova. Eu tenho processos em andamento, eu tenho situações em andamento, eu preciso fazer prova de que eu pedi renovação. Mas não há prova, como é que eu faço? É comum isso acontecer. Existe um tipo de procedimento para familiares de cidadão europeu. Vou usar esse tipo de processo de situação como um paralelo aqui entre o CPLP e outro título. Aquele não é nem título de residência, ele é um cartão de residência. A pessoa, quando faz, já tem direto uma validade de 5 anos. No final dos 5 anos, eu preciso fazer o quê? Troca de artigo. Faz o pedido como residência. Então, é um artigo. Quando você vai fazer o definitivo, é outro artigo. É outra ida até a AIMA. E quando eu faço este pedido, o pedido é feito normalmente, na internet. E você não recebe nenhum e-mail da AIMA dizendo que você fez, que você tem um protocolo, que você tem um processo aberto. Você entra lá no portal do MyCEF, faz o seu cadastro, faz o agendamento e pronto. Não tem retorno, não tem resposta. E aí, quando você sai e precisa comprovar que você cumpriu com o seu dever de pedir a renovação, e o Estado vai levar 6 meses, 8 meses para lhe atender e emitir, ou pelo menos avaliar a disponibilidade, né? Avaliar a concessão ou não deste título novo, que é um título novo, você passa por toda a apresentação de documentos lá no portal da AIMA, ou no balcão da AIMA, melhor dizendo. Como é que se resolve isto? Como é que eu provo? Quando fizer a inscrição através do portal, não deixem de tirar um print desta tela. É a única tábua de salvação que vocês têm. Tira um print da tela, imprime, põe no bolso e leve consigo. Por quê? E são várias as situações. E ultimamente tem acontecido, mas olha, todo dia chove gente aqui no escritório dizendo, doutor, eu preciso comprovar que eu fiz tal coisa, mas eu não sei mais como, eu não tenho prova, porque eu não recebi e-mail de marcação. Porque lá na época da manifestação de interesse, o CEF mandava um e-mailzinho de volta, olha, senhor fulano de tal, você tem uma marcação na loja XYZ, na localidade tal, no dia tal, no horário tal, favor comparecer 30 minutos antes. Pronto. Você tinha um protocolo, você tinha um requerimento e que você poderia apresentar para qualquer órgão que pedisse. E você chega lá com o seu cartão assim, mas está vencido. Ok, está vencido, mas não é culpa minha, é culpa do Estado que não me deu outro. Eu pedi. Prova que pediu. Aí você começa a balançar. Então, tira um print destas telas. Você possa ter um documento em mãos que comprove que você pediu. Aliás, inclusive, isto consta da lei. Você tem que ter esta prova. Você tem de ter pedido dentro do prazo. Caso contrário, você não tem reconhecido a sua legalidade aqui, mesmo que esteja em transição. Isto acontece, por exemplo, quando você tem número de utente, inscrição na Segurança Social, NIF, tudo certo. É um título de residência, ele venceu. Aí você precisa ir lá no posto de saúde para resolver um assunto qualquer. Vou fazer uma consulta periódica, aquela de ano em ano que eu faço.
Você chega lá e vai a senhorinha do balcão colocar lá. E seu cartão de residência está vencido. Aí ela vai olhar, já nem consta mais o seu cadastro no sistema, porque o sistema derrubou. Aí o Estado é rápido para isso. Aí funciona, ele derruba o seu cadastro. E aí? Pois é, minha senhora, mas eu já pedi. Ah, o senhor tem prova de que pediu? O senhor tem aí o papelinho lá. Aí eles ainda querem aquele carimbado, né? Aquele com a assinaturazinha lá, uma rubrica do funcionário dizendo que você encaminhou, que você pediu o seu título. E aquele quando você vai à AIMA, que faz lá o seu processo, sai com a fotinha, tudo bonitinho. É esse que eles querem. Só que você não tem este documento, porque o sistema não emite. Porque o sistema não permite emitir, porque o cidadão que programou o sistema não pensou nisso, de que você tem que ter um comprovante. Porque o Estado exige o comprovante, mas o Estado não gera o comprovante. Então é no jeitinho agora. E qual é o jeitinho? É tirar o print da tela. Somente assim vocês irão conseguir resolver os seus problemas. Porque você tem uma lei que diz que o documento é válido por 1 ano. Até junho de 2025, seus documentos são válidos. Porque Portugal não consegue dar conta do recado de renovar e de emitir títulos novos para aqueles que o necessitam. E aí você começa a correr. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Por um rabo comprido, às vezes ele consegue morder. Mas tem aqueles que têm o pitoquinho. Não dá. Então ele não consegue nunca fechar o círculo. E aí a única solução é esta. Fazer o print e chegar no local, fazer valer o direito que o próprio Estado português lhe concedeu. Nós tivemos um caso aqui interessante. A pessoa foi ao CTT despachar um processo de nacionalidade. Precisa pagar a taxa, precisa, portanto, cadastrar os seus dados no sistema do CTT para emissão do vale, lá que vai pagar a taxa do processo, 175, 250, dependendo do processo que é. Importa o valor. E aí, quando você entrega o seu cartão para a senhorinha que está lá no guichê de atendimento do CTT, ela olhou, não dá para emitir, porque esse documento está vencido. Ah, mas tem o decreto. Aí a pessoa diz, eu sei que há um decreto, meu senhor. Então, se a senhora sabe que há um decreto, mas você precisa fazer a prova de que pediu. E aí, se você não tiver o papel na mão, aquele print de tela, uma coisa tão simples, pode salvar o seu processo, pode salvar a sua situação. Mas se você não tiver isso, tá lascado, amigo. Aí você dançou. Então, talvez, para aqueles casos antigos, mas quem foi lá, fez o cadastro, está no portal, ótimo. Se não, não vai ter solução. Você vai ter muita dificuldade. Eu espero que com isso a gente tenha conseguido levar até vocês uma informação. Para mim ela é bastante útil, porque se vocês não tiverem essa instrução, pouca gente fala disso, fala assim, fala assim, gente, essa é a saída, não tem outra, porque não há protocolo. Você não foi até lá no guichê para fazer a renovação, para fazer a marcação da renovação. Você fez online. Só que o online não te retorna. Mais uma falha, não é? Ele não te retorna com o protocolo. Isso é automático, gente. É programação. Isso é pensar na cabeça. Se eu insiro dados e faço um processo, pedido de renovação, e tenho um agendamento, ele tem que me dizer, mas ainda não há vaga, o senhor será avisado em breve. Ok, mas isso é automático. Deveria de ser. Eu inseri meus dados no portal para fazer um pedido de agendamento para renovação do artigo fulano e tal. Não importa. Uma vez que eu submeti este pedido, automaticamente o sistema deve me enviar um protocolo deste pedido. Mas será que o pessoal da informática não foi capaz de pensar nisso? Uma coisa tão simples. Tão simples. Não fizeram. Não há, não tem. E aí você fica batendo cabeça. Parece que é feito mesmo para atrapalhar a vida do imigrante. Me perdoe, mas é isso que está acontecendo. Eu vou no MySerf, eu faço e não recebo retorno. Só tem na tela.
uma tela que, se eu não imprimir, se eu não parar para pensar e imprimir aquilo que eu acabei de fazer, onde aparece a data do meu agendamento e o local de atendimento, tem comprovante. Mas nem para ir ao médico para fazer um curativo pelo SNS eu não tenho, no postinho de saúde do bairro. Absurdo, ao ponto em que se chegou. Mais uma vez. Mais uma vez, por culpa de quem? Não preciso dizer quem eu estou falando. Senhores, era esse o recado para o dia de hoje. Desculpas pelo desabafo. Às vezes, né, subiu um pouco o tom, mas é isso. Ou a gente sobe, grita, berra, esperneia, ou ninguém nos ouve e nós vamos ficar tomando pancada de tudo que é. Essa é a realidade. Grande abraço a todos. Um excelente final de semana, uma boa semana, depende aí do dia, da hora que você está vendo o vídeo. E